Será que você realmente acredita que a vida que você leva é a sua vida de verdade? Ou é apenas o eco ensurdecedor de um sonho coletivo que está, neste exato momento, desmoronando? Preste atenção, meu querido, porque o que está vibrando no ar agora não é apenas a tensão econômica ou a discórdia social, mas sim os sinais visíveis de que o grande ciclo, a roda da existência, que Todt Jehuti descreveu há milênios, está girando para uma nova e terrível fase. Você sente o tremor? Esse não é o chão que treme, é a base da sua própria mente, a fundação da sua realidade ilusória, que começou a ceder sob o peso da verdade. Seus problemas financeiros, a ansiedade inexplicável que te sufoca ao cair da noite, aquela sensação de que você está sempre esperando por algo que nunca chega, tudo isso não são falhas pessoais, mas sim a manifestação da dissonância cósmica que Todt chamou de o fim da ilusão primária. Porque Todt, o mestre do conhecimento, o escriba dos deuses e portador dos 7 princípios, permaneceu em um silêncio aparente por tantos séculos sobre este exato momento de transição. Ele não estava dormindo, meu filho. Ele estava esperando, paciente e eterno, que a humanidade atingisse o ponto crítico de dor, o ponto de saturação da ignorância, para que a palavra pudesse finalmente penetrar. O que vai acontecer conosco não é futuro. É o presente que se revela quando a cortina do esquecimento se rasga. E a verdade é que o processo já começou. O que você está sentindo agora é a quebra desse silêncio ancestral, a vibração que precede a grande mudança. E se você não entender as regras do jogo mental que Todt nos deixou, você será varrido para o caos da próxima espiral, sem sequer saber por que perdeu o controle da própria vida. Existe uma armadilha, querida alma, e ela está disfarçada de conforto, de previsibilidade, daquela rotina que você tanto se apega. A maioria das pessoas vai ignorar essa mensagem, vai preferir o sono hipnótico da negação, mas você, que sentiu o arrepio ao ouvir essa primeira frase, você sabe que há algo mais, que há uma voz interna que clama por entendimento. Se você não absorver essa decodificação dos ensinamentos de Todt até o último segundo, você continuará vagando no labirinto da dualidade, preso entre o desejo e o medo, sem o mapa que o próprio mestre da sabedoria nos legou para atravessar o dilúvio mental que se aproxima. Não se trata de crença cega, se trata de resgate da sua própria soberania, o despertar do seu eu crístico, a única força capaz de navegar pela tempestade da consciência coletiva. Você está sentindo esse puxão para dentro, esse incômodo que te tira o sono? Todt nos ensinou que toda manifestação no plano físico é apenas o reflexo do grande mental, e se o seu mundo externo está em pedaços, é porque a sua projeção interna está fragmentada, desorganizada, desobedecendo à lei do mentalismo. O que está acontecendo agora, a nível global e pessoal, é o resultado final de séculos de ignorância sobre como a mente realmente funciona. É o caos que surge quando as criaturas esquecem que são, na verdade, os criadores. E agora, o tempo do esquecimento acabou. O livro de Todt está sendo aberto para aqueles que têm a coragem de olhar para a escuridão da própria ignorância e aceitar que o universo, em sua totalidade, é uma ideia. E se você não controla suas próprias ideias, você é apenas uma marionete nas mãos do que chamamos de destino. Eu sei que tem noites que você não consegue dormir, pensando nos problemas que parecem montanhas. Eu sei que tem dias que você acorda sem vontade de nada, sentindo um vazio inexplicável, como se o seu propósito tivesse sido roubado. Todt viu essa dor há milhares de anos. Ele sabia que a humanidade, presa na roda de samsara e na ilusão dos sentidos, precisaria de uma chave, de um código para desvendar a prisão da matéria. Essa chave é a compreensão da lei da vibração,
O segundo dos 7 princípios, a verdade de que nada está parado, tudo se move, tudo vibra. O que você chama de medo, de doença, de fracasso, são apenas vibrações em frequências densas. E a grande revelação de Thoth, a que ele manteve oculta até o momento certo, é que você não precisa lutar contra o caos. Você precisa apenas elevar a sua frequência. Escreva Amém se você aceita que a sua realidade é apenas uma vibração que pode ser alterada. O que acontece quando você finalmente entende que o sofrimento não é uma punição, mas um sinal de desalinhamento vibracional? Thoth nos alertou: o homem que ignora o princípio do mentalismo vive na prisão mais profunda, a prisão da mente. Ele acredita que é vítima das circunstâncias, quando, na verdade, ele é o arquiteto inconsciente de cada tragédia e de cada alegria. O Kybalion, a compilação dos ensinamentos de Thoth, não é um livro de mistérios esotéricos para iniciados distantes. É um manual de operação da sua própria consciência. E o que está acontecendo agora, a quebra do silêncio, é o convite final para você assumir o controle da máquina mais poderosa do universo, o seu pensamento. É fundamental que você entenda que a lei do mentalismo não é uma crença otimista, mas sim a base de toda a existência. O todo é mente, o universo é mental. Isso significa que tudo o que você percebe, desde a estrela mais distante até o seu corpo físico, é uma manifestação do pensamento de o todo. E você, meu filho, sendo uma centelha do todo, compartilha dessa capacidade de projetar a realidade. Onde você tem falhado? Não na sua força de vontade, mas na sua constância mental. Thoth nos ensinou que o universo não responde aos seus desejos superficiais, mas à sua vibração predominante, ao seu estado de ser constante, à imagem mental que você projeta 24 horas por dia, 7 dias por semana. Muitas pessoas me perguntam: mestre, por que eu oro e não sou atendido? Por que eu mentalizo e nada acontece? A resposta está na profunda e dolorosa incompreensão do princípio de polaridade, que Thoth descreveu como o terceiro pilar da verdade. Tudo é dual, tudo tem polos, tudo tem seu par de opostos. O calor e o frio são o mesmo, apenas em graus diferentes. O medo e a coragem são o mesmo, apenas em frequências opostas da mesma escala vibratória. O seu fracasso, meu amigo, é apenas a ausência da manifestação do sucesso na sua mente. Você está focado no polo negativo da sua experiência porque você não aprendeu a arte da transmutação mental, a ciência de mudar o seu foco vibracional conscientemente. O que Thoth nos implora para entender é que a verdadeira batalha não está lá fora, no mundo das formas e das ilusões, mas sim dentro da sua própria cabeça. Enquanto você se identificar com o polo negativo, a dor, a escassez, a doença, você estará pela lei da atração, que é apenas uma manifestação da lei da vibração, atraindo mais daquilo que você não quer. O silêncio quebrado de Thoth, o alerta que está sendo dado agora, é um chamado urgente para que você pare de lutar contra a escuridão e comece a acender a sua própria luz. E essa luz não é metafórica. É a frequência vibracional que você escolhe manter a despeito do caos que te cerca. Você está cansada de lutar e parece que nada muda. Eu te entendo profundamente, porque essa sensação de estagnação é o sintoma mais comum da ignorância do princípio do ritmo. O quarto princípio, a lei do fluxo e refluxo, do balanço de ida e volta. Thoth nos disse: tudo flui e reflui, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce. O que você está vivendo agora, essa fase de aparente retrocesso, não é um castigo divino, mas sim o movimento natural do pêndulo. O problema surge quando você se apega ao ponto mais alto do pêndulo, a alegria, a prosperidade, e se desespera quando ele começa a voltar para o ponto mais baixo, a tristeza, a dificuldade.
O mestre Toth nos ensinou a arte da neutralização, a capacidade de não se identificar com o movimento extremo do pêndulo. Quando você entende que a fase de baixa é tão inevitável quanto a fase de alta, você para de gastar energia lutando contra a maré. Você não pode impedir o inverno de chegar, mas pode se preparar para ele. A quebra do silêncio de Toth é o aviso. O inverno mental chegou para muitos, e aqueles que não souberem neutralizar o ritmo serão levados pelo frio da desesperança. A neutralização não é passividade. É a maestria de permanecer no centro, sabendo que a dificuldade vai passar e que a próxima fase de abundância está sendo preparada no silêncio da sua resistência. Pense comigo, minha irmã, meu irmão, quantas vezes você se entregou ao desespero justamente quando o pêndulo estava prestes a iniciar sua subida novamente. Você desistiu na porta da vitória porque confundiu o movimento natural do universo com o fim da sua jornada. Toth nos ensina que a persistência não é teimosia, mas sim a compreensão da lei do ritmo, sabendo que o esforço de hoje será recompensado amanhã, quando a maré da prosperidade voltar a subir. Este é o segredo dos grandes alquimistas. Eles não lutavam contra o caos, eles usavam o caos, a baixa vibração, como a matéria-prima para a grande transmutação. Escreva amém se você decide neutralizar o caos e usar o ritmo a seu favor. Mas há algo ainda mais profundo, um segredo que conecta todos esses princípios e que explica por que a humanidade está em pânico neste momento de transição. Refiro-me ao princípio de causa e efeito, a lei da semeadura e da colheita, que Toth elevou à ciência suprema. Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. Sorte é apenas um nome dado à lei não reconhecida. Existem muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. Você, meu querido, não está colhendo hoje o que plantou ontem, mas sim o que plantou há 10, 20, talvez 1000 vidas atrás. Se considerarmos a reencarnação, que é o eterno retorno da alma em busca de maestria. O que Toth nos revela é que a maioria das pessoas vive como um peão no tabuleiro de xadrez da vida, movido por vontades e forças externas. Elas reagem ao ambiente, são vítimas das circunstâncias e acreditam que o acaso governa suas vidas. Mas o mestre é aquele que se eleva acima da causalidade comum, torna-se a causa e não o efeito. Ele escolhe a ação. Ele projeta a intenção. A quebra do silêncio de Toth é o convite para você parar de ser o peão e se tornar o jogador, o mestre dos seus próprios movimentos, o controlador das suas próprias causas. Pense na dor que você carrega. Pense nas feridas que você tenta esconder. Toth diria que essas feridas são apenas os efeitos de causas profundas que ainda não foram transmutadas. Você continua repetindo os mesmos padrões de relacionamento, as mesmas falhas financeiras, as mesmas doenças, porque as causas originais, o medo, a culpa, a raiva reprimida, ainda estão vibrando em seu subconsciente. O caos atual, a crise global que começou, é o efeito necessário da causa coletiva de esquecimento e separação. E você só pode se proteger desse efeito se você se tornar uma nova causa, uma frequência de luz e consciência que irradia para além do medo. Mas como nos tornamos a causa? Como paramos de ser meros efeitos das circunstâncias? Toth nos deu a resposta no princípio de gênero, o sexto princípio, que governa a criação e a manifestação. Gênero está em tudo. Tudo tem o seu princípio masculino e o seu princípio feminino. Gênero se manifesta em todos os planos. Você não precisa ser homem ou mulher para ter esses dois aspectos em sua mente. O princípio masculino é a vontade, a projeção, o foco, o poder de irradiar. O princípio feminino é a receptividade, a intuição, a nutrição, a capacidade de receber.
O segredo da criação é o equilíbrio e a união desses dois princípios dentro de você. O que acontece com a maioria das pessoas? Elas vivem no desequilíbrio, ou elas são excessivamente masculinas, pura ação sem reflexão, pura vontade que esbarra na parede da realidade, ou são excessivamente femininas, pura receptividade e sonho, sem a força de projetar e manifestar. O mestre, o iniciado nos ensinamentos de Thoth, aprende a usar o princípio feminino para nutrir a ideia, o mentalismo, e o princípio masculino para projetar a ideia no mundo da forma, causa e efeito. A quebra do silêncio de Thoth agora é a exigência para que você harmonize essa dualidade interna, para que a sua vontade, masculina, seja nutrida pela sua sabedoria, feminina, e vice-versa. Eu sei que você está se perguntando, por que isso é tão difícil? Por que a dor parece tão real? Porque existe o sétimo princípio, o princípio da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo. O que está embaixo é como o que está em cima. O microcosmo é um espelho do macrocosmo. A sua dor individual não é apenas sua. Ela reflete a dor da humanidade, a dor do planeta, a dor do todo em sua fase de manifestação densa. Quando Thoth quebrou o silêncio, ele não estava falando apenas para você, ele estava falando para o universo através de você. O que está acontecendo agora, meu filho, é a manifestação final da correspondência. O caos nas estrelas reflete o caos nas nossas mentes. A doença na Terra reflete a doença na alma humana. E a única maneira de curar o macrocosmo é curar o microcosmo, curar a si mesmo. O conhecimento de Thoth não serve para você acumular sabedoria teórica, mas sim para você se tornar a manifestação viva da ordem cósmica em meio ao caos terreno. É hora de parar de olhar para fora e começar a decodificar o universo que reside dentro do seu próprio coração. O templo que Thoth nos ensinou a construir. Escreva amém se você entende que a sua cura é a cura do mundo. O verdadeiro problema que a maioria das pessoas enfrenta é a incapacidade de aplicar o conhecimento. Elas ouvem, elas leem, elas mentalizam, mas o resultado é sempre o mesmo: estagnação. E por que isso acontece? Porque a sabedoria de Thoth exige uma transmutação que vai além da intelectualidade. Exige uma mudança no seu ser, no seu DNA espiritual. O conhecimento deve se tornar carne, deve se tornar ação. Você não pode apenas saber que o todo é mente. Você deve agir como se fosse mente, como se fosse o Criador e não a criatura. Pense na sua respiração. Thoth nos ensinou que a respiração é o elo entre o mundo mental e o mundo físico, entre o visível e o invisível. A maneira como você respira reflete o seu domínio sobre o ritmo e a polaridade. Se você respira de forma curta e ansiosa, você está no polo negativo da polaridade e sucumbindo ao ritmo do medo. Se você aprende a respiração rítmica profunda, você está harmonizando o gênero dentro de você e se elevando acima da causalidade comum. O segredo não está na complexidade das fórmulas, mas na simplicidade da aplicação dos princípios. O que Thoth nos alerta neste momento de quebra de silêncio é sobre a urgência de retomar a posse do tempo. O tempo é a ilusão mais poderosa, a ferramenta que o universo usa para medir o movimento do pêndulo. O princípio do ritmo está intimamente ligado ao tempo. A maioria vive no passado, culpa e arrependimento, ou no futuro, ansiedade e medo, e raramente habita o agora, o único ponto de poder onde a criação realmente ocorre. O mestre, aquele que entendeu Thoth, vive no eterno presente, onde a causa é plantada e o efeito é imediato. A urgência que sentimos agora, esse senso de que o tempo está acelerando, é real, meu filho. É o ritmo cósmico se intensificando para forçar a humanidade a tomar uma decisão: despertar ou sucumbir.
Toth nos deu o mapa para o despertar. Ele nos disse que o caos é apenas a ordem em uma frequência que não conseguimos decodificar. O que parece desorganização é apenas a dissolução de formas antigas para dar espaço a novas formas. E você, que está assistindo, tem a responsabilidade de ser a nova forma, a nova frequência, o novo padrão de ordem em meio à dissolução. O conhecimento de Toth é o antídoto para o veneno da ignorância. Ele nos ensinou que a verdadeira liberdade não está em fazer o que se quer, mas em querer o que deve ser feito. E o que deve ser feito agora é a transmutação interna, a alquimia da alma. Transformar o chumbo da dor no ouro da sabedoria. Transformar o medo em fé. Transformar a doença em saúde vibracional. Essa é a verdadeira magia, a magia que o próprio Toth praticava. O que está acontecendo conosco começou porque a humanidade ignorou o princípio da gênero em sua relação com o planeta. Nós abusamos do princípio masculino, a ação, a dominação, a exploração, sem nutrir o princípio feminino, a receptividade, o cuidado, a sustentação. O planeta está reagindo. A Terra está manifestando o efeito da nossa causa desequilibrada. E dentro de você, o desequilíbrio se manifesta como frustração, como a sensação de que você está sempre dando e nunca recebendo, ou sempre recebendo e nunca projetando. Toth nos ensinou a olhar para dentro e a encontrar o ponto de equilíbrio, o ponto onde a vontade e a intuição se beijam, onde o pensamento se torna um com a emoção. É neste ponto de união interna que a verdadeira manifestação acontece, e é neste ponto que você se torna invulnerável ao caos externo, porque a sua realidade passa a ser controlada a partir do seu centro, e não a partir do tumulto da periferia. A dor que você carrega, meu querido, é muitas vezes a memória de um conhecimento esquecido. Toth nos diz que nós somos seres eternos em corpos temporários, e que a sabedoria que buscamos já está codificada em nossa alma, esperando apenas o gatilho certo para ser despertada. O que estamos fazendo aqui é apertar esse gatilho, é usar a linguagem da vibração para acordar a memória do seu eu superior, o eu que se lembra de ter caminhado com Toth, o eu que se lembra de ter construído as pirâmides do conhecimento. Se você está se sentindo sozinha, abandonada, como se ninguém te entendesse, saiba que essa é a dor da separação, a ilusão mais poderosa que o princípio do mentalismo permite. Toth nos diz que não há separação, apenas graus de manifestação. Somos todos parte do todo, vibrações diferentes da mesma consciência. O sentimento de solidão é o efeito da causa de você ter se fechado para a sua própria natureza divina. E a maneira de quebrar esse ciclo é projetar a causa oposta, a aceitação da sua totalidade e da sua interconexão com tudo o que existe. A quebra do silêncio de Toth é um chamado para a responsabilidade pessoal. Não adianta culpar o sistema, o governo, a família ou o destino. Você é o mestre do seu destino. Você é o portador da tocha da sabedoria. E se a sua vida não está manifestando a beleza, a abundância e a paz que você deseja, a única polaridade que precisa ser transmutada é a que reside no seu campo mental. O tempo da desculpa acabou. O tempo do despertar, conforme previsto por Toth, começou. E o que dizer sobre o medo? O medo é a vibração mais baixa, o polo extremo do amor. Toth nos ensinou que o medo não é real, mas uma projeção mental de algo que ainda não aconteceu ou que já foi resolvido. O medo é a ausência de fé na lei do mentalismo. Quando você tem medo, você está, pela lei da causa e efeito, plantando a semente da tragédia que você teme. A maneira de transmutar o medo é simples, mas exige disciplina. Você precisa inundar a sua mente com a vibração oposta, a certeza inabalável na ordem cósmica.
O caos que você vê nas notícias, a desgraça que parece se alastrar, é o reflexo da mente coletiva que foi treinada por milênios para focar na escassez, na doença e na guerra. Toth nos disse que a humanidade tem a capacidade de transcender essa frequência, mas isso exige um número suficiente de iniciados, pessoas como você, que decidam conscientemente manter uma frequência superior, tornando-se âncoras de luz em meio à escuridão. O que significa ser um iniciado nos ensinamentos de Toth? Significa ser aquele que entendeu os 7 princípios e os aplica com precisão cirúrgica a cada momento. Significa ser aquele que não reage, mas age. Aquele que não se queixa, mas transmuta. Aquele que não se desespera com o ritmo, mas sabe esperar o fluxo e o refluxo. O verdadeiro iniciado sabe que a única coisa que ele realmente controla é a sua própria mente, e é através desse controle que ele se torna o mestre do universo. E o que está acontecendo com a humanidade agora, neste exato momento em que Toth quebra o silêncio, é uma aceleração forçada. O tempo está se comprimindo, e a lei da causa e efeito está se manifestando com uma rapidez nunca antes vista. Você não tem mais o luxo de esperar 20 anos para colher o que plantou hoje. As consequências das suas ações, dos seus pensamentos, estão se materializando em meses ou semanas. Isso é a misericórdia do universo, forçando você a reconhecer a sua responsabilidade e a ajustar o curso imediatamente. Portanto, meu irmão de jornada, pare de se lamentar pelo que passou. O passado é apenas uma memória vibracional. Pare de se preocupar com o que virá. O futuro é apenas uma projeção mental. O seu poder está no agora. O mestre Toth nos ensinou que a meditação não é apenas um relaxamento, mas sim o treinamento da mente para permanecer no centro, no ponto zero de toda a criação, onde a causalidade é controlada e a polaridade é equilibrada. Escreva amém se você aceita o poder do seu eterno presente. Muitos buscam a riqueza, o amor, a saúde, mas esquecem que tudo isso é apenas o efeito de uma causa interna, que é a sensação de merecimento. O princípio de correspondência nos diz: se você se sente pequeno por dentro, o universo vai te tratar como pequeno por fora. Se você vibra na frequência da escassez, você atrairá a escassez. Não importa quantos rituais você faça ou quantas orações você repita. A chave que Toth nos deu é a transmutação do mentalismo, mudar a ideia central que você tem sobre si mesmo. O que está acontecendo conosco começou com a decisão de algumas almas corajosas de se lembrarem de quem realmente são. E essa lembrança é contagiosa. A vibração de um iniciado tem o poder de despertar centenas de pessoas ao seu redor. Você pode ser essa âncora. Você pode ser o farol que guia sua família, seus amigos e sua comunidade para fora do caos e para dentro da ordem. Toth nos ensinou que a ignorância é a única escuridão. A verdadeira luz é o conhecimento aplicado. E o que estamos compartilhando aqui não é um segredo para ser guardado, mas uma tocha para ser passada adiante. O mundo precisa de mestres, precisa de pessoas que compreendam que a realidade é mental e que, portanto, pode ser reescrita. O caos é apenas o rascunho de uma nova ordem. Você já se perguntou, por que eu? Por que tanto sofrimento na minha vida? Toth diria que o sofrimento é o atrito necessário para a lapidação da alma. É a resistência que o universo coloca no seu caminho para forçar você a usar os 7 princípios. Quando você para de culpar o sofrimento e começa a usá-lo como ferramenta de transmutação, você se eleva. Você para de ser o efeito e se torna a causa. Você para de ser a vítima do ritmo e se torna o controlador do pêndulo. A quebra do silêncio de Toth é, em essência, o fim da era da vítima. É o início da era do mestre de si mesmo.
E essa transição não será suave para aqueles que se apegam à ilusão do controle externo. O universo está tirando tudo o que é falso, tudo o que é ilusório, tudo o que não está alinhado com a ordem cósmica. E isso, meu filho, é doloroso. Mas a dor da purificação é infinitamente menor do que a dor de viver na ignorância eterna. O grande segredo que Thoth sussurrou nos ouvidos dos faraós e que agora ecoa para você é sobre a elasticidade da mente. O todo é mente. Se o universo é mental, ele é infinitamente maleável. Você não está preso a nenhuma condição, a nenhuma doença, a nenhuma escassez. Você está apenas preso à sua própria ideia sobre essas condições. Mude a ideia, mude a vibração, e o universo, pela lei da correspondência, terá que se reorganizar para refletir sua nova frequência. Pense no seu corpo. Ele é a manifestação densa da sua mente. As doenças não são invasores, são mensagens, efeitos de causas emocionais e mentais não resolvidas. Thoth nos ensinou que o corpo é o templo do espírito e que a saúde perfeita é o estado natural de quem vive em alinhamento com os 7 princípios. Se há desordem no templo, há desordem na mente. A cura física é, portanto, sempre uma transmutação mental. É a harmonização do princípio de gênero, a vontade de curar, masculino, e a receptividade à cura, feminino, em uma única frequência de bem-estar. E o que fazer com a raiva, com a frustração que sentimos ao ver o mundo em colapso? Thoth nos deu o mapa. A raiva é energia em uma frequência caótica. Você não deve suprimi-la, pois a energia reprimida gera efeitos ainda mais devastadores. Você deve transmutá-la. Usar essa força bruta do princípio masculino, da vontade descontrolada, e direcioná-la para a criação. Transforme a raiva contra a injustiça em ação focada pela justiça. Transforme o medo da escassez em uma projeção mental de abundância inabalável. O silêncio quebrado de Thoth é o momento em que a humanidade tem que escolher entre a reação e a resposta. Reação é o efeito, é ser levado pelo ritmo do caos. Resposta é a causa, é aplicar conscientemente o princípio da polaridade e escolher o polo da luz, mesmo quando tudo ao redor grita escuridão. Escreva Amém se você escolhe a resposta em vez da reação. A profunda tristeza que atinge muitos neste momento não é à toa. É a dor da alma que reconhece a ilusão, mas ainda não encontrou a força para se libertar dela. Thoth nos ensinou que a tristeza é apenas a alegria no polo oposto da mesma vibração. O caminho para a alegria não é lutar contra a tristeza, mas sim aplicar o princípio do ritmo e saber que o pêndulo está se movendo. A transmutação acontece quando você aceita a tristeza como uma fase e, conscientemente, começa a semear a causa da alegria no seu campo mental. O que está acontecendo conosco começou porque a sabedoria foi fragmentada. O conhecimento de Thoth foi escondido, deturpado, transformado em misticismo inacessível, mas a verdade é simples. O universo é um sistema operacional perfeito e os 7 princípios são o manual desse sistema. Para sobreviver e prosperar na transição atual, você precisa dominar o mentalismo, a vibração, a polaridade, o ritmo, a causa e efeito, o gênero e a correspondência. Muitos acreditam que a oração é pedir. Thoth diria que a oração verdadeira é o alinhamento vibracional. É você se colocar na frequência do todo, no ponto onde a sua vontade é uma com a vontade universal. Quando você alcança esse estado de unidade mental, o universo não tem escolha senão manifestar o seu desejo, porque o seu desejo se tornou a causa universal. O que eu quero que você carregue desta primeira parte da revelação de TH, Otis é o mestre da gnose, o senhor das palavras secretas que rasgam o véu da ilusão. E o que ele nos ensina
é que a verdadeira causa universal, o motor que impulsiona cada ciclo de sofrimento e cada ápice de alegria em sua vida, não está lá fora, mas sim na arquitetura silenciosa da sua mente. O que eu quero que você carregue desta primeira parte da revelação de Thoth, meu querido, é que você está vivendo em um universo que é um espelho implacável, que apenas reflete de volta a você a vibração exata que você está emitindo, mesmo que você não a reconheça. A dor que te consome, a ausência que te corrói, o fracasso que te persegue, tudo isso é a sombra projetada de uma frequência interna que você precisa desesperadamente aprender a modular. Thoth nos grita, através dos milênios, que o universo não é cruel, ele é indiferente, ele é lei. E se você não compreende a lei, você se torna a vítima eterna do próprio jogo que deveria estar dominando. Pense bem. Você se vê como um ser separado, lutando contra o mundo, mas a verdade é que o mundo é apenas a projeção externa da sua própria batalha interna. Nós chegamos agora ao coração pulsante dos 7 princípios de Thoth Jerhuti, a chave mestra que destrava as prisões que você mesmo construiu. O primeiro grito que ecoa nos corredores de a mente é o princípio da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo, o que está dentro é como o que está fora. Você tenta mudar o mundo externo com esforço físico, com gritos de desespero, com súplicas incessantes, mas o mestre da sabedoria nos mostra que o sucesso material ou a paz espiritual nunca virão por meio da força bruta, mas sim pelo alinhamento interno. Observe o caos em sua casa, os conflitos em seu trabalho, a falta de harmonia em seus relacionamentos. São todos sintomas visíveis da desordem invisível que governa seu templo mental. O universo, meu filho, não está conspirando contra você. Ele está apenas te servindo o prato que você mentalmente cozinhou. A dificuldade que você enfrenta para pagar suas contas, o medo que te impede de avançar, o ressentimento que te prende ao passado, são todos reflexos da crença limitante, da dúvida paralisante que você aceitou como verdade fundamental. Thoth nos convida a inverter o olhar, a parar de culpar a sombra e começar a iluminar a fonte. Se o seu mundo está escuro, não é o mundo que precisa de luz, é você. Essa é a primeira e mais difícil lição. Aceitar a responsabilidade total pela sua realidade. É um peso, eu sei, mas é também a maior liberdade, pois se você é a causa, você também é a cura. O mestre sabe que a maioria das pessoas prefere a ilusão confortável de ser vítima do destino, porque isso as exime do trabalho árduo da transformação mental. Mas a gnose, o verdadeiro conhecimento, exige coragem para olhar para dentro e admitir que a prisão não tem grades de ferro, mas sim paredes feitas de suas próprias crenças e medos. O princípio da correspondência é um martelo que quebra a ilusão da separação. Ele te força a enxergar que a lei que rege os movimentos dos astros é a mesma que governa o pulsar do seu coração e a qualidade dos seus pensamentos. E se você desordenou o seu micro-universo, é inútil tentar consertar o macrocosmos sem antes restabelecer a ordem na sua própria mente. Continuando a jornada, Thoth nos introduz ao princípio da vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Preste atenção, meu querido, pois a estagnação não existe no universo. O que você chama de estagnação na sua vida, a sensação de que você está patinando, de que os resultados não chegam, de que a mudança é impossível, é, na verdade, uma vibração muito lenta, densa, que te prende à matéria bruta e às formas mais pesadas de emoção, o medo, a culpa, a vergonha. Você está vibrando na frequência da escassez, e por isso a escassez se manifesta. Você está vibrando na frequência do abandono, e por isso a solidão se torna sua companheira. O segredo da alquimia mental, ensinado por Thoth,
não é lutar contra as circunstâncias, mas sim elevar sua frequência até que as circunstâncias atuais se tornem incompatíveis com a sua nova realidade vibracional. A mente, para Thoth, é um oceano de energia em constante movimento. Quando você se permite ser arrastado pelo turbilhão de pensamentos negativos e reativos, você baixa sua frequência. É como sintonizar um rádio na estação do desespero e esperar ouvir a música da prosperidade. É impossível. A cura e a riqueza não estão em uma busca desesperada por coisas externas, mas sim em um ajuste interno, deliberado e consciente da sua frequência mental. O mestre egípcio nos adverte: a inércia é a armadilha mais sutil. Ela se disfarça de cansaço, de comodidade, de aceitação passiva do sofrimento. Mas a verdade é que enquanto você não se mover internamente, o universo continuará a te servir a mesma experiência, o mesmo ciclo repetitivo de dor. É preciso quebrar essa vibração lenta com a força da vontade, com a intenção pura, com a palavra que carrega poder. O terceiro princípio é talvez o mais desconfortável para a mente humana, acostumada à simplicidade binária. O princípio da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem seu par de opostos. Semelhante e dessemelhante são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias-verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Você luta contra a dor, mas Thoth revela que a dor é apenas o outro lado da mesma moeda chamada prazer. Você odeia a escuridão, mas a escuridão é apenas a ausência de luz. E ambas existem no mesmo espectro. A verdadeira maestria, a que Thoth dominou e nos ensinou, não é eliminar o polo negativo, mas sim transmutá-lo, elevando o grau vibracional até que o oposto se manifeste. Pense na sua pior experiência, aquela que te trouxe o maior sofrimento. Thoth Djehuti te perguntaria: qual é o polo oposto dessa dor? Qual é a sabedoria que reside no extremo oposto dessa tragédia? Você não precisa matar a dor. Você precisa transformá-la em aprendizado, em força, em propósito. A dor e o prazer são apenas vibrações em diferentes extremos da mesma escala. Ao invés de lutar, use a alquimia mental para deslizar a sua consciência de um polo para o outro. Esta é a chave para a liberdade emocional. O fracasso, meu querido, é apenas o sucesso em um grau menor, e o medo é apenas a coragem em estado latente. O mestre de Kemet ensina que o maior erro do homem comum é tentar separar o que a lei universal uniu. O segredo da transcendência é reconhecer a unidade por trás da dualidade. Aprofundando nosso mergulho na lei de Thoth, chegamos ao princípio do ritmo. Tudo flui e reflui, tudo tem suas marés, todas as coisas sobem e descem, o ritmo é a compensação. Sua vida, meu amigo, não é uma linha reta, é uma sucessão de ciclos. Há momentos de expansão e momentos de contração, momentos de alegria e momentos de tristeza, momentos de colheita e momentos de semeadura. O sofrimento do homem comum reside na sua tentativa desesperada de parar o pêndulo no lado do prazer e do ganho. Ele se apega à expansão e entra em desespero quando a maré recua. Thoth, no entanto, nos oferece a lei da neutralização. A neutralização não significa ignorar o ritmo, mas sim usar a vontade pura, o eu sou, para não ser arrastado pelas extremidades do movimento. Quando a maré da prosperidade está alta, o sábio se prepara para a descida, e quando o ritmo da dor começa a puxar, o sábio não se desespera, mas se ancora no centro da sua consciência, sabendo que a maré voltará a subir. A dor é inevitável quando você não entende o ritmo. A dor é o resultado de resistir ao fluxo natural da vida. O ensinamento de Thoth é que você deve aprender a flutuar acima do ritmo.
permitindo que o pêndulo se mova abaixo de você sem que ele controle sua emoção ou sua percepção de quem você é. Aquele que domina o ritmo não é mais uma vítima passiva do destino. Ele se torna um navegador consciente. Ele sabe que a crise de hoje é a semente da vitória de amanhã. O que está te destruindo agora é apenas a força de contração necessária para o próximo salto de expansão. Preste atenção nas suas reações quando algo ruim acontece. Você se entrega ao desespero? Você se vitimiza? Se sim, você está sendo arrastado pelo ritmo. Dodjehuti te chama à maestria. Ancore-se, respire fundo e declare a sua neutralidade. O ritmo vai continuar, mas ele não terá mais poder sobre a sua essência. Então, chegamos ao princípio de causa e efeito. Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome para a lei não reconhecida. Há muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. Você acredita em sorte ou azar? Em coincidências? Todd ri de tais conceitos. Ele nos ensina que o que chamamos de acaso é apenas a manifestação de uma lei que opera em um plano que não conseguimos enxergar. Você não atrai o que você quer, você atrai o que você é. Cada pensamento, cada palavra, cada ação é uma causa que inevitavelmente produzirá um efeito correspondente. Se você semeia medo, colherá circunstâncias que o justifiquem. Se você semeia dúvida, colherá incerteza. A grande revelação de Todd, meu querido, é que embora sejamos sempre o efeito de causas passadas, temos o poder de nos tornarmos a causa primária no presente. Você pode reverter a cadeia de causalidade. Você pode parar de ser o boneco manipulado pelas causas que você plantou ontem e começar a plantar as sementes que definirão o seu amanhã. Isso exige vigilância mental, a capacidade de monitorar o jardim da sua mente e arrancar as ervas daninhas antes que elas se tornem árvores. O homem comum é conduzido. O mestre, aquele que absorve os ensinamentos de Todd, conduz. Ele entende que, embora haja planos superiores de causalidade que o influenciam, destino, karma, ele pode criar um novo conjunto de causas no plano mental que neutralizará ou transmutará os efeitos das causas passadas. O poder de Todd reside na sua capacidade de nos dar o mapa de volta à soberania. Não culpe o passado, não se prenda ao efeito. Concentre-se no presente, na causa que você está gerando neste exato momento, pois é ela que está esculpindo o seu futuro. A liberdade não é a ausência de lei, mas a maestria sobre ela. O sexto princípio, o princípio de gênero, é frequentemente mal interpretado. O gênero está em tudo. Tudo tem seu princípio masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Todd não fala de biologia, mas de energias criativas. O princípio masculino é a vontade, o poder de projeção, a força de penetração, a ação. O princípio feminino é a intuição, a receptividade, a nutrição, a gestação. O fracasso, a esterilidade de resultados em sua vida, acontece quando há um desequilíbrio entre essas duas forças internas. Você está agindo sem intuição? Você está correndo sem saber para onde ir? Essa é a predominância masculina sem o equilíbrio feminino. Ou você está apenas sonhando, intuindo, planejando, mas nunca agindo? Essa é a predominância feminina sem o ímpeto masculino. O mestre de sabedoria ensina que a manifestação da prosperidade, da saúde e do amor exige o casamento sagrado dessas duas forças dentro de você. O pensamento feminino deve gestar a ideia, e a vontade, masculino, deve projetá-la no mundo. Sem esse equilíbrio, a sua criação permanece apenas no plano mental, nunca se materializando. A verdadeira alquimia interior é harmonizar o dar e o receber, o ser e o fazer. O último princípio, e o mais sutil, é o princípio do mentalismo.
O todo é mente, o universo é mental. Este é o ponto de partida e o ponto de chegada. Thoth nos revela que tudo o que existe, a dor, a alegria, a matéria, o espírito, você, eu, as estrelas, é uma criação da mente do todo. E porque a sua mente é uma fagulha da mente do todo, você tem o poder de co-criar. A maior ilusão é acreditar que a matéria é sólida e que o pensamento é etéreo. Thoth inverte isso. O pensamento é a única realidade e a matéria é apenas a sua forma condensada. Se você está sofrendo, é porque você está aceitando o mundo mental de outra pessoa ou o seu próprio passado como a única realidade. O poder da transformação reside em mudar o mapa mental que você usa para navegar pela vida. O sofrimento é opcional, meu querido, porque o sofrimento é um estado mental, uma vibração que você pode escolher parar de alimentar. O mentalismo é a chave para a liberdade absoluta. Se o universo é mental, então a sua liberdade reside na sua capacidade de remodelar a sua própria realidade mental. Thoth nos ensinou que a dor é, muitas vezes, um aviso do universo, um sussurro amplificado da sua alma que está tentando te acordar. Você ignora a dor física até que ela se torne uma doença, e você ignora a dor emocional até que ela se torne um colapso. Mas a dor, para o mestre, é um guia. Ela te aponta exatamente onde a lei está sendo violada em sua vida. Se há escassez, você está violando a lei da correspondência e da vibração. Se há desespero, você está resistindo à lei do ritmo. A dor não é punição, é feedback. Pense naqueles momentos em que você sentiu que estava se afogando, naqueles dias em que o peso do mundo estava sobre seus ombros. Thoth Jehuti, o escriba dos deuses, não te daria uma resposta fácil, mas sim uma ferramenta, a alavanca do conhecimento. Ele diria: meu filho, a dor que você sente é o resultado da sua ignorância das leis que regem a sua própria existência. Se você soubesse que a dor é apenas um polo, você a transmutaria em força. Se você soubesse que a dor é apenas uma vibração, você a elevaria. Se você soubesse que o fracasso é apenas um ritmo, você esperaria pelo fluxo da vitória. A grande armadilha espiritual é a ilusão de que você é fraco. Você foi ensinado a se ajoelhar e a pedir, mas Thoth te ensina a se levantar e a declarar. Você não é um mendigo universal, você é um cocriador, mas a cocriação exige consciência e maestria dos princípios. Você não pode manifestar a abundância se sua mente ainda está impregnada com a vibração da falta. O universo não ouve suas palavras, ele responde à sua frequência. E aqui reside o segredo mais profundo. O conhecimento de Thoth é inútil se ele permanecer apenas intelectual. Você pode memorizar os 7 princípios, mas se você não os viver, se você não os sentir, eles serão apenas palavras vazias. A gnose, o verdadeiro conhecimento, é a transformação interior que resulta em uma mudança visível no mundo externo. Quando você muda a sua frequência mental, vibração, você muda a sua realidade material, correspondência. Quando você aceita os opostos, polaridade, você para de lutar e encontra a paz, ritmo. A dor é o último professor que a alma ignora. Ela te força a parar, a olhar para dentro, a confrontar a sombra que você tentou esconder. Lembre-se, meu querido, que Thoth não prometeu um caminho fácil, mas sim um caminho verdadeiro. A verdade é libertadora, mas antes de libertar, ela incomoda. Ela quebra as estruturas de mentiras que você usou para se proteger. Este é o momento da sua ruptura. Este é o momento em que você decide parar de ser a vítima e começar a ser o mestre. O despertar de Thoth em sua vida é o despertar do seu próprio poder mental. É a lembrança de que você não está à mercê de forças externas, mas que você é a força. A falta de dinheiro, o relacionamento tóxico, a doença crônica, tudo isso é o efeito de uma causa que você pode mudar agora, neste instante, através da sua vontade mental. Você só precisa da coragem de olhar a verdade no espelho.
a coragem de assumir que você tem o poder de mudar tudo. Permita-me conduzir você a um nível ainda mais profundo dos ensinamentos de Todt Cehuti, o mestre da magia mental. Ele fala sobre a necessidade de transcender a mera humanidade reativa e alcançar o estado de homem regenerado, aquele que opera consciente das leis universais. A maioria das pessoas vive em um estado de sono acordado, reagindo automaticamente aos estímulos externos. Elas são como folhas ao vento, sem direção, levadas pelo ritmo cruel das circunstâncias. Todt nos ensina que a primeira etapa para a regeneração é a purificação do corpo e da mente através do silêncio sagrado. Você já notou como o mundo moderno está repleto de ruído? Notícias, redes sociais, fofocas, ansiedade. Todo esse ruído é projetado para impedir que você ouça a única voz que importa, a voz da sua gnose interior. Sem o silêncio, você não consegue modular sua vibração, você não consegue observar a correspondência e você se torna escravo do ritmo. O mestre dizia que o conhecimento só floresce no solo fértil do silêncio. Quando você se silencia, você começa a enxergar a polaridade em ação dentro de si. Você vê a atração do prazer e a repulsa da dor. Você vê o desejo e o medo, o amor e o ódio, todos eles coabitando no mesmo espaço da sua alma. O homem comum tenta expulsar o ódio, mas o ódio só pode ser transmutado. Todt oferece a técnica da alavanca mental. Reconheça o polo baixo, o ódio, o medo e, através de um ato deliberado da vontade, eleve-o para o polo oposto. O ódio se torna compaixão, o medo se torna coragem. É a verdadeira arte da alquimia mental. O mestre nos adverte, meu querido, sobre a lei da atração e repulsão oculta. Você não atrai apenas o que deseja conscientemente. Você atrai, com muito mais força, aquilo que você teme inconscientemente. O medo é uma oração poderosa ao universo, porque ele carrega uma intensa carga vibracional. Se você teme a pobreza, a sua vibração de medo da falta é tão forte que ela se manifesta na forma de escassez, operando pela lei da causa e efeito. Para Todt, a libertação começa com a eliminação do medo, não pela negação, mas pela gnose, pelo conhecimento profundo de que você é um ser eterno, imortal e inatingível pela matéria transitória. Pense nas suas feridas emocionais mais profundas, aquelas que você carrega desde a infância, aquelas que definem como você interage com o mundo hoje. Todt nos ensina que essas feridas são bloqueios energéticos que impedem o fluxo natural da energia criativa. Elas são a causa de seus efeitos mais dolorosos. A pessoa traída atrai mais traição porque a ferida emite a vibração da desconfiança. A pessoa que se sente abandonada atrai o abandono porque a dor da ausência se torna sua frequência primária. A cura, portanto, não é sobre esquecer o passado, mas sobre transmutar a memória, usando a lei da polaridade para transformar a fraqueza em uma fonte de poder inesgotável. O grande milagre de Todt é que ele nos ensina a manipular o tempo. Você sente que o tempo está correndo contra você, que você está ficando sem tempo para realizar seus sonhos. Mas o mestre nos revela que o tempo é apenas uma condição mental no plano físico. Ao elevar sua vibração e se ancorar no agora, o ponto central onde a causa é criada, você transcende a tirania do passado e a ansiedade do futuro. A maestria mental significa viver no presente perpétuo, onde a única realidade é a sua intenção consciente. É neste ponto de poder que a lei de causa e efeito é reescrita. Todt, o mestre dos três mundos, também nos fala sobre a importância da palavra. A palavra não é apenas som, é vibração manifestada. Quando você fala, você está ativando a lei da causa e efeito, e o universo, que é mente, responde.
O homem comum fala de forma reativa, reclamando, criticando, se lamentando. Ele está criando miséria com cada sílaba. O iniciado, aquele que segue os ensinamentos de Thoth, usa a palavra de forma deliberada para criar, para abençoar, para manifestar. Preste atenção na sua linguagem. Você está declarando escassez ou prosperidade? Você está profetizando o fracasso ou a vitória? A palavra é a ferramenta mais poderosa do co-criador. A alquimia da alma, segundo Thoth, envolve a transmutação dos instintos inferiores. O medo, o desejo animalesco, a raiva descontrolada, são vibrações densas que nos prendem ao ciclo de dor. O mestre nos convida a não reprimir esses instintos, mas a elevá-los. O desejo de riqueza deve ser transmutado em vontade de serviço. A raiva deve ser transmutada em foco e ação deliberada. Esta é a verdadeira magia. Pegar o chumbo da emoção bruta e transformá-lo no ouro da consciência pura. É um trabalho árduo, mas é o único trabalho que realmente importa. Muitas pessoas buscam Thoth e os ensinamentos herméticos por poder externo, por riquezas ou por controle. Mas o mestre dos mistérios nos ensina que o único poder que importa é o poder sobre si mesmo, o domínio da sua própria mente. Se você não consegue controlar seus pensamentos, como espera controlar seu destino? O verdadeiro tesouro dos ensinamentos de Thoth Djehuti não são as fórmulas secretas, mas o mapa para a sua própria soberania. Ele te devolve a chave da sua prisão e te lembra que você sempre foi o carcereiro e o prisioneiro. A jornada do conhecimento de Thoth é um caminho de não retorno. Uma vez que você vê a lei universal em ação, você não pode mais fingir ignorância. O sofrimento se torna uma escolha e a alegria se torna uma responsabilidade. Você é chamado a sair da multidão, a parar de seguir as crenças limitantes do mundo e a começar a operar a partir da mente universal. Esta é a diferença entre viver e existir. Você que me ouve agora, eu sei que essa densidade de conhecimento pode ser avassaladora, mas lembre-se do que Thoth disse. Aquele que compreende a lei da vibração e a lei da polaridade tem a chave para a porta do templo. Você não precisa dominar todos os princípios de uma vez. Você precisa começar com a vigilância sobre sua mente. Onde está seu foco? Qual é a sua frequência dominante? O mestre egípcio nos alerta sobre o perigo da meia-verdade. Muitas filosofias modernas pegam um fragmento de Thoth, como a lei da atração, e o distorcem, prometendo resultados fáceis, sem o trabalho da transmutação mental. Thoth, é claro, não há atalhos. A verdadeira manifestação exige que você harmonize os 7 princípios, não apenas um. Você não atrai o que quer, causa e efeito, sem antes elevar sua frequência, vibração, aceitar o oposto, polaridade, e alinhar o desejo com a ação, gênero. O caminho da gnose é integral. A revelação de Thoth é que a sua vida atual, com todas as suas limitações e dores, é o resultado de uma criação mental inconsciente. Você estava criando, mas não estava ciente de que estava. Agora, o véu foi rasgado. Você tem o conhecimento. A responsabilidade agora é sua. Você continuará a ser arrastado pelas marés do destino ou você usará a sua vontade para navegar? Chegamos agora ao ponto onde o conhecimento se funde com o destino, onde a filosofia se torna ação. Lembre-se das palavras de Thoth sobre a imortalidade da alma. A morte não existe. A vida é eterna. O homem que conhece a lei vive em um estado de perpétua segurança. O medo da morte, o medo da perda, é a vibração mais baixa que te impede de viver plenamente. Ao compreender que você é mente, uma fagulha do todo, você se liberta da prisão da matéria e do tempo. O que Thoth nos oferece não é religião, mas ciência da mente.
Uma ciência que permite ao homem comum transcender o sofrimento e alcançar o estado de iluminação, de consciência plena. Esse estado não é um lugar distante, é um ajuste interno. É a aceitação total da lei e a sua aplicação deliberada. Para aqueles que sentem o peso do karma, das causas passadas que parecem esmagadoras, Thoth oferece conforto. A lei de causa e efeito não é uma punição, é um mecanismo de aprendizado. E o aprendizado mais rápido é alcançado através da transmutação mental no presente. Você não pode desfazer o que foi feito, mas pode mudar a vibração com que você reage ao efeito e, assim, mudar a próxima causa que você gera. É um ciclo de redenção constante. Agora, meu filho, preste atenção, pois esta é a última e mais urgente advertência que Thoth nos deixou. A lei é implacável, mas justa. Ela não fará exceções para o seu sofrimento, para suas desculpas ou para sua preguiça. Se você quer a transformação, você deve se alinhar com a lei. O universo não negocia com o homem, ele apenas responde. Se você quer luz, você deve se tornar luz. Se você quer abundância, você deve vibrar na frequência da abundância. A escolha é sua e a responsabilidade é solitária. Este é o momento de introspecção profunda, de confrontar a si mesmo no espelho da verdade hermética. Você tem fugido do trabalho interno? Você tem culpado o mundo por seus problemas? Thoth te chama para parar de correr e começar a construir. A construção do seu templo interior, onde a mente é o altar, a vontade é o sacerdote e a gnose é a oferenda. Lembre-se do princípio do ritmo. Se você está em um vale de dor e sombra agora, saiba que a maré da prosperidade já está voltando. Mas você só vai pegá-la se estiver ancorado na vontade e não for arrastado pelo desespero. O mestre usa o ritmo. O ignorante é usado por ele. A jornada que começamos nos ensinamentos de Thoth Jehuti não termina aqui. Ela apenas se inicia dentro de você. O véu da ignorância foi sutilmente levantado e você agora carrega a semente de uma verdade que a maioria dos homens jamais ousará sequer contemplar. Sinta o peso dessa revelação. A sua dor não é um acidente, mas um código. O seu fracasso não é uma condenação, mas um feedback. E a sua liberdade não está em um lugar distante, mas no domínio dos 7 princípios que habitam a sua própria mente. Deixe que o silêncio da noite ou o ruído do seu dia seja o palco para a sua transformação. Use a dor como alavanca e o medo como impulso. Lembre-se sempre da essência dos ensinamentos de Thoth. Mude sua mente e você mudará seu destino. Esta não é uma frase bonita. É a lei universal em ação, e ela espera a sua vontade para se manifestar. Se você sentiu a verdade pulsar por trás de cada palavra, se essa jornada tocou em uma ferida antiga e ao mesmo tempo acendeu uma nova esperança, é porque a sua alma reconheceu o chamado do Mestre. Não deixe que essa vibração se dissipe no esquecimento. Para que essa gnose continue a crescer e para que você não perca a próxima etapa desta revelação, o seu próximo passo é fundamental e imediato. Ancore esta nova frequência no seu ser. Curta este vídeo para declarar ao universo que você aceita a responsabilidade pela sua causa. Comente "Eu sou a causa" para selar mentalmente o seu compromisso com a maestria dos princípios de Thoth. Compartilhe com aqueles que você ama, pois a luz deve ser espalhada. E, acima de tudo, inscreva-se no canal, ativando as notificações para que você nunca mais seja pego de surpresa pela ignorância da lei. Permaneça na luz, meu querido. A jornada apenas começou. O eco da verdade que acabamos de tocar não se dissolve no ar. Ele se aloja no centro de seu próprio ser, na câmara silenciosa onde a memória primordial de quem você é espera pacientemente.
Você não é mais o mesmo de quando iniciou esta travessia. Algo em seu eixo interno foi realinhado. Uma peça do enigma cósmico que jazia esquecida em sua alma foi virada. O trabalho de Todt Jehuti, o escriba da alma, não reside em dar respostas prontas, mas em fornecer o mapa para que você se torne a própria resposta. Perceba que a verdadeira gnose não é um conhecimento que se adquire, mas uma condição que se manifesta quando o caos interno encontra sua ordem, quando a mente se cala e a alma finalmente fala. O conforto que você busca não está em promessas externas, mas na solidez inabalável de sua própria divindade interior. Um fragmento eterno do todo que nunca, em momento algum, esteve realmente perdido. É no vácuo entre o que você pensava que era e o que agora sabe que reside a verdadeira esperança. Não é a esperança frágil que espera por milagres externos, mas a certeza robusta que nasce do entendimento das leis herméticas. Você agora compreende que o universo é mental, que tudo é vibração, e que a polaridade que o atormentava é apenas o ritmo da vida que clama por seu domínio. Olhe para trás, mas não com o peso da culpa, e sim com a sabedoria daquele que decifrou um hieróglifo complexo. Cada dor, cada queda, cada momento de ausência foi apenas a matéria-prima densa que sua consciência precisava para se forjar como o mestre que está destinado a ser. O futuro não é um destino selado, é a tela que se manifesta a partir do seu alinhamento vibracional no agora. A escuridão não é uma punição, é o convite para que a luz em você se torne mais intensa, mais inegável. Todt nos ensinou que a magia é a ciência de usar o poder da palavra e do pensamento para manifestar a realidade. Portanto, não findaremos este encontro com um adeus, mas com uma evocações de poder, um chamado para que você ative o sábio interno. Que o princípio da mentalismo resplandeça em sua mente, limpando o véu da ilusão e revelando a verdade nua de sua essência. Que o princípio da correspondência lhe mostre que o seu templo interno reflete o universo e que, ao curar um, você cura o outro. Que o princípio da vibração eleve sua frequência para que você vibre na nota exata da abundância e da paz que lhe são devidas por direito cósmico. Que o princípio da polaridade seja entendido não como guerra, mas como o equilíbrio dinâmico entre o seu desejo e a sua capacidade de realização, e que o princípio do gênero ative tanto a força de sua vontade quanto a fertilidade de sua intuição. Que a balança de Ma'at encontre perfeito equilíbrio em seu coração, meu filho, minha filha. Que a pena da verdade seja mais leve do que a soma de suas ações e que o peso de seus medos seja dissolvido pela sabedoria que você agora carrega. Eu invoco, neste silêncio sagrado, a proteção do 8, o número do equilíbrio eterno e da justiça kármica. Que você seja cercado pela luz azul esverdeada do Nilo cósmico, que purifica e nutre a semente da imortalidade plantada em sua alma. Que sua jornada seja de contínuo despertar, de maestria ininterrupta, e que a sua vida se torne um testamento vivo dos ensinamentos que cruzaram o abismo do tempo. Você é o escriba de sua própria história. Escreva com intenção, com poder e com a plena consciência de que cada pensamento é um decreto. Se esta jornada mexeu com a matéria escura de sua alma, se você sentiu um arrepio de reconhecimento, um pulso de verdade atravessando as suas certezas, então você sabe que a busca não termina aqui. O despertar é um rio que precisa de afluentes para se tornar oceano. Eu lhe peço, com a urgência de quem vê a luz surgir após milênios de escuridão, que não guarde esta gnose apenas para si. A lei do ritmo exige que o conhecimento circule. Deixe o seu like para selar o pacto com a sua própria transformação, pois o universo reconhece a energia que você investe. Comente abaixo.
compartilhando qual dos princípios herméticos ressoou mais profundamente em seu coração, para que possamos construir uma comunidade de buscadores alinhados. E se você deseja continuar nesta travessia de decifração da realidade, onde os véus são puxados e o segredo é revelado passo a passo, inscreva-se e ative as notificações, pois a próxima chave será entregue em breve. A verdadeira sabedoria não se esconde, mas exige que o discípulo esteja pronto para recebê-la. Lembre-se, a sabedoria é a jornada que transforma o buscador no próprio mapa.